Olá, hoje eu vou contar uma história do Aconteceu Comigo, que não é uma história que aconteceu comigo. É uma história que aconteceu com uma pessoa que me enviou a sua própria história e é do tema terapia de casal. Então eu recebi essa história, é de um homem de 50 anos e eu vou contar aqui como se eu fosse ele, utilizando uma das técnicas que a gente utiliza na terapia, que é como eu falo, quando eu falo como se eu fosse o paciente, fazendo um espelho. Então eu vou contar aqui para vocês como se eu fosse essa pessoa, como foi a experiência dele, é um homem de 50 anos, na terapia de casal. Eu comecei a terapia por solicitação da minha esposa. Nós estávamos casados há mais de 20 anos e a gente estava passando por muitas turbulências no casamento, um casamento que já estava com muito problema, um distanciamento afetivo muito grande. A gente tinha 2 filhos, um já com entre 16 e 17 anos, o outro entre 10 e 12. Apesar de todos os conflitos que a gente vinha tendo e eu não tinha muita esperança que nós pudéssemos nos reconciliar, eu queria tentar até o fim. Eu queria que desse certo, eu queria que continuássemos sendo uma família. Eu tinha muita dificuldade em imaginar que eu ia ficar longe dos meus filhos. Minha esposa tinha uma atitude muito agressiva, de me culpar por tudo, de me agredir, e eu, na maioria das vezes, ficava muito quieto. Não queria ter conflito, eu não queria ter problema em casa. Eu não devia ter feito isso, mas era o que eu podia no momento. Então ela veio com essa sugestão de fazermos terapia de casal, eu aceitei. Eu aceitei porque eu pensei isso, eu vou tentar até o fim. E começamos uma terapia que a proposta, a princípio, era fazermos 7 encontros. E eu topei. Começamos a primeira sessão de apresentações, cada um falar o que achava, e já na primeira sessão foi uma sessão de agressões. Eu tinha que ouvir muitas agressões, tudo que eu tinha feito de errado, na perspectiva dela, que toda a culpa era minha, que eu estava errada em tudo, que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer tudo de outro jeito, que a culpa de toda a infelicidade dela era minha. E eu acho que assim, claro, tinha coisas que eu tinha errado mesmo. Eu não tenho como acertar em tudo, só que eu achava que era 50% de cada um. Eu estava disposto a mudar, mas eu me sentia, cada vez que ela falava e me agredia, eu me sentia um lixo. Eu não queria mais estar ali, eu não queria mais ficar ouvindo aquilo, aquelas agressões. E eu ficava quieto. No final eu falava algumas coisas que nem era muito o que eu pensava, eu só queria sair dali. A terapeuta até ajudava, ela perguntava: o que você quer falar? Você quer falar alguma coisa? Você quer... Mas eu não queria falar nada. Na segunda sessão a mesma coisa, na terceira. Até que chegou a sexta, eu falei assim: isso vai acabar e eu não vou ter falado nada do que eu queria. Então eu me estruturei, eu escrevi, eu fiz os pontos todos de tudo que eu achava. Eu falei: é agora é minha hora. Eu tenho que conseguir falar tudo que eu quero. E eu falei. Eu pedi licença para começar, falei tudo. Tudo que eu queria, tudo que eu achava, como eu me sentia negligenciado, como eu me sentia mal naquela relação, de que tudo eu era acusado, de como eu me sentia pouco visto, de como eu me sentia negligenciado, de como eu sofria com tudo aquilo, de tudo que eu aguentava pelos meus filhos, de todas as acusações, agressões. Falei bastante, eu falei por quase 1 hora. E ao final, eu ouvi mais agressões, eu ouvi que nada daquilo era verdade, eu ouvi
que eu era culpado de tudo, tudo de novo. E a terapeuta ao final disse: eu acho que tem coisas aqui que são irreconciliáveis, vocês não estão conseguindo ter uma discussão que seja produtiva, vocês não estão conseguindo encontrar um ponto em comum que vocês possam escutar o outro e ajudar ao outro. Nesse ponto, eu falei para ela: eu acho que você tem razão. E ela disse que o melhor caminho para nós talvez fosse o divórcio e a separação. E eu concordei com ela. E eu disse naquele momento: está decidido, o melhor a fazer é nos separarmos, por nós dois e pelos filhos. Esse tipo de situação hostil não nos vai levar a nada. E saí de lá com uma decisão, aliviado. Não feliz, não era o que eu queria, mas aliviado, que eu tentei até o fim. Tentei tudo o que eu pude. Essa é a minha história.